Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Setores em Ação. Hoje, quarta-feira, dia 26 de dezembro de 2018, eu vou aproveitar essa semana para falar um pouco do setor de alimentos e bebidas, já pensando nas expectativas para 2019 e quais são as nossas principais recomendações. Nas empresas de alimentos, a nossa principal recomendação nesse momento é BRF, papel que a gente tem recomendação de compra com preço-alvo de R$ 35,00 para final já de 2019. Basicamente, a gente está observando um momento positivo para toda a indústria. A gente tem observado um aumento nos preços, tanto para o segmento de frangos, quanto também para a carne suína. Isso deve ajudar a empresa a impulsionar seus resultados nos próximos trimestres. BRF é um papel que está com valuation bem descontado. A gente sabe que a empresa sofreu muito nos últimos trimestres, inclusive perdendo participação de mercado aqui no Brasil, mas a gente vai ver algum indício de recuperação com estabilização no market share e uma tendência de recuperação ao longo dos próximos trimestres. A BRF, que ao longo de 2018, no segundo semestre, anunciou uma mudança total no seu quadro de administração. Atualmente a empresa tem como CEO o Pedro Parente, que é um nome muito bem visto pelo mercado e é um nome que está mostrando já o início de um plano de reestruturação, inclusive com a venda de alguns ativos que foram anunciados agora no mês de dezembro e com a possibilidade de novas vendas ao longo do primeiro trimestre. Esse processo de venda de ativos é importante, principalmente para a BRF desalavancar o seu balanço. A empresa encerrou o seu terceiro trimestre de 2018 com uma alavancagem medida pela dívida líquida sobre EBITDA acima de 5 vezes, que é um patamar realmente muito alto, mas esse início de entrega de venda de ativos já diminui um pouco a percepção de risco em cima do papel. Então, quais são os próximos direcionadores? A empresa continuar vendendo ativos, reduzindo a sua alavancagem e um processo gradual de melhoria de resultados que a gente deve continuar observando já no quarto trimestre de 2018. Então, no geral, é um papel que a gente recomenda a compra, mas é aquela compra para aqueles investidores que pensam mais no médio prazo, especialmente por uma posição ao longo de 2019, à medida que a empresa continue mostrando essa evolução gradual em seus resultados. O que tem outros direcionadores potenciais para a companhia seria a eventual abertura do mercado chinês, por exemplo. A China voltando a comprar produtos do Brasil, a BRF sem dúvida seria uma das que se beneficiaria desse movimento, e isso é uma notícia que pode sair ao longo dos primeiros meses de 2019, seria também algum gatilho potencial para as ações da BRF. Vou comentar agora no segmento de bebidas. Naturalmente no Brasil a gente não tem como falar de bebida sem falar da Ambev, mas a Ambev, embora seja uma empresa que a gente vê com muito bons olhos a história da empresa, né, sempre com sólida entrega de resultados, nesse momento a gente prefere ter uma visão um pouco mais neutra em cima de Ambev, muito em função do ambiente competitivo no Brasil mais afiador. A gente observou nos últimos trimestres que a empresa perdeu um pouquinho de participação no mercado, principalmente através do crescimento da Heineken, que é a concorrente da companhia aqui no Brasil, e esse ambiente competitivo deve ainda impedir um avanço das margens nos próximos trimestres. Então, por enquanto, a gente prefere ter uma recomendação apenas neutra para a Ambev, mesmo considerando a queda recente do papel, a gente ainda prefere não ter a recomendação de compra, pelo menos enquanto a gente não tiver nenhuma noção, nenhuma informação adicional de como a empresa pode reverter essa tendência de perda de market share nas operações aqui do Brasil. Então, reforçando, pelo lado de alimentos, a principal recomendação BRF, no segmento de bebidas, por enquanto, preferimos ficar neutros com as ações da Ambev. Esse foi o programa Setorização dessa última semana de 2018, eu vou ficando por aqui, um bom resto de semana a todos e até a próxima.